Olá, meus amados, que a paz do Senhor esteja com você e com a sua amada e querida família. Sejam bem-vindos ao canal Viva com Deus Oficial. Que a paz do Eterno, que excede todo entendimento, esteja com você e com a sua amada e querida família. Amados, hoje nós vamos comentar sobre a família, sobre o lar, o segredo do lenço. Amados, o casamento, segundo as Escrituras, é uma instituição divina, uma das instituições mais antigas que Deus estabeleceu. Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28 é o primeiro texto que nós vamos meditar. Leiamos. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui, meus amados, dá para entender que Deus instituiu o casamento. Deus criou o homem, criou a mulher e os abençoou. Então o casamento é abençoado por Deus. Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos. Amados, a instituição matrimonial é divina. Surgiu lá no Éden. Deus preparou o jardim do Éden, deixou tudo muito lindo e colocou o lindo casal para povoar a terra. Na sequência, na leitura da Bíblia, falando sobre o Jardim do Éden, sobre o primeiro lar, o paraíso que Deus dera aos nossos primeiros pais, leamos em Gênesis agora, capítulo 2, verso 8, depois o 15. Gênesis 2, verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs dele o homem que havia formado. Agora o verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então Deus deu aos nossos primeiros pais um lindo paraíso, onde só havia alegria, paz, amor, onde os anjos visitavam o casal todos os dias. Era realmente um lar muito feliz. As árvores frutíferas, as flores mais lindas, todo tipo de variedade. E Adão e Eva cultivavam o paraíso. E também estavam ali todos os animais limpinhos, fofinhos, nenhum mal acontecia. Havia paz e harmonia entre todos. Infelizmente, nossos primeiros pais pecaram, como vocês sabem. No capítulo 3 de Gênesis, fala sobre a queda de nossos pais. Desobedeceram a santa lei de Deus. E a consequência do pecado é sofrimento e morte. Eles foram banidos do lindo jardim do Éden, conforme Deus já havia dito: se eles comessem do fruto de certa árvore, eles morreriam, eles envelheceriam. Adão e Eva não chegaram a ter nenhum filho. Depois do pecado, que veio então o primeiro filho, Caim, depois veio Abel e assim por diante. Mas, queridos, o plano de Deus era que toda a terra fosse povoada de um povo santo, feliz e maravilhoso. Deus não queria que o pecado existisse, mas Deus deu o livre arbítrio aos seus filhos, a liberdade de escolha, porque Deus é amor. Por Deus ser amor, Ele nos dá o livre arbítrio. Mas o grande Deus tem trabalhado pela felicidade das famílias. Por 6.000 anos o pecado tem trazido discórdia, sofrimento, angústia, dores e separações para as famílias. E eu digo a vocês, meus amados, segundo a palavra de Deus, um lar feliz é uma sociedade feliz, uma nação feliz. Um lar, quando vai bem, a sociedade vai bem, a nação vai bem. Um lar onde há prosperidade, a sociedade tem prosperidade e a nação.
Mas quando um lar está arruinado, quando um lar não vai bem, a sociedade não vai bem, a nação não vai bem. O lar é a base da sociedade e da nação. Por isso o inimigo de Deus e também o nosso inimigo faz de tudo para destruir os lares. Por quê? Destruindo os lares, Satanás está o quê? Destruindo a sociedade, destruindo a harmonia, destruindo o bem das pessoas. Satanás está destruindo as famílias, as crianças. Quantos sofrimentos existem no mundo porque os pais se separaram, porque os pais vivam se brigando, se magoando uns aos outros. Todos os que conhecem a palavra de Deus devem seguir as orientações da palavra de Deus e procurar, com a ajuda de Deus, restaurar o Éden perdido. Queridos, é possível nós termos um lar feliz. No capítulo 2, verso 24 de Gênesis, nos diz assim, 2, verso 24, por isso deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui está confirmando que na união, no matrimônio, não são dois, mas um. Há uma união espiritual, física e emocional. Aqui diz que os dois se tornam uma só carne. Então, meus amados, um vivendo para o outro, um dependendo do outro. Uma certa vez o apóstolo São Paulo escreveu aos irmãos, na sua época, assim, o homem não é independente da mulher e nem a mulher independente do homem. Deus fez iguais. Você conhece a história da criação da mulher. Adão sentiu a necessidade de uma companheira, todos os animais, macho e fêmea, e ele estava ali trabalhando, colocando nome nos animais. Está em Gênesis capítulo 2. Deus fez com que Adão dormisse e tirou uma de suas costelas e criou Eva. Quando ele olhou para aquela mulher muito linda, ele disse, esta é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, será chamado varoa, mulher, porque do homem, do varão, foi tomado. Adão reconheceu que Eva fazia parte da sua vida, que era a sua outra metade. Porque Deus fez a mulher tirando uma das costelas bem perto do coração, para estar ao lado do seu esposo, para ser uma companheira, para ser igual. Amados, nós temos conselhos da palavra de Deus, como ter um lar feliz. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Provérbios, capítulo 15, verso 17, há um grande e maravilhoso segredo para ter um lar feliz. Provérbios, capítulo 15, verso 17, diz o sábio, melhor um prato de hortaliças, onde há amor, do que um boi cevado e com ele o ódio. Queridos, é muito melhor a simplicidade onde há amor. Muito melhor morar numa casa simples, quem sabe até numa casa de pau a pique, coberta de sapé, mas ali tem amor. Porque onde há amor, há perdão. Onde há amor, há compreensão. Onde há amor, existem as palavras que são saudáveis para o lar. Me desculpe, me perdoa, me dê licença, muito obrigado. Essas palavras devem existir entre os cônjuges. Todos devem cooperar mutuamente para a edificação do seu lar. Por que os lares hoje, uma grande parte, estão em ruínas? Porque as separações têm aumentado assustadoramente. Hoje a maioria dos casamentos não permanecem porque falta o verdadeiro amor. Hoje as pessoas casam por motivos interesseiros. As pessoas casam sem pedir orientação de Deus, não colocando Deus em primeiro lugar, não consultando a palavra de Deus. Deus deve ser consultado, Deus deve estar no centro da família. Devemos imaginar uma grande roda, Jesus no centro, e os raios se encontram. Quanto mais no centro os raios estiverem, mais próximo um do outro vão estar. Assim o esposo estará mais
perto da esposa, né? E a esposa mais perto do esposo quando estiverem mais perto de Deus. Os filhos também da mesma forma. Por isso, meus amados, o segredo para um lar feliz é Deus, porque Deus é amor. Ele é uma fonte inesgotável do amor que pode encher o teu lar, o meu lar de amor. Mas como esposo, como esposa, um deve cooperar com o outro. O egoísmo deve ser banido do lar. Devemos ver o interesse um do outro, não pensar em nós mesmos, tá? Assim o lar vai crescer mais e mais em felicidade, em sucesso. Porque quando o esposo só olha para si, não vai bem. Ou a esposa só olha para si, só pensa em suas vantagens. Devemos pensar, somos uma só carne. Não quero ofender ela, não quero ofender ele, e assim vai um cooperando com o outro. E as coisas vão funcionando muito bem na orientação da palavra de Deus. Amados, nós temos alguns conselhos em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, até vamos abrir a Bíblia e ler junto com vocês. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, o verso 22 e o verso 25, depois o 28. Lemos assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Quando Paulo diz que as mulheres devem ser submissas, queridos, amados, irmãos e amigos, Paulo não está dizendo que a mulher deve ser o tapete do esposo, o sapato, o chinelo do esposo. Tem que ser pisada de forma nenhuma. Essa submissão significa respeitar seu esposo, amar seu esposo, porque foi o mesmo autor que escreveu em outro lugar: nenhum é independente do outro, todos dependem um do outro. Para Deus não existe acepção. Tanto o homem como a mulher, todos têm o mesmo valor. Então essa submissão significa respeito ao seu esposo, significa amor ao seu esposo. Na sequência, então, verso 25 de Efésios, capítulo 5. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha aí, maridos, ame as suas esposas. Dedique tempo a ela. O amor é ação. Não só palavras, mas demonstre isto em atos. O amor tem que ser demonstrado em atos. Muitas vezes só palavras não é o suficiente. Muitas vezes as ações falam mais do que palavras. Seu gesto de amor, de carinho, vai ser uma bênção para o seu cônjuge. Então, tanto o esposo como a esposa devem se conscientizar e devem trabalhar pelo erguimento dos seus lares. Não desanima, não desista. Mas tem tanta briga em casa. Queridos, todos os lares existem dificuldades. O inimigo não quer que nenhum lar vá bem. Ele trabalha pela ruína de todos os lares, para que os filhos sofram, para que você sofra, para que a família se desintegre. Mas Deus quer trabalhar com você para o bem da tua família. O Deus de amor quer encher o seu lar de amor para que haja perdão. O amor vai trazer paciência, o amor vai trazer humildade, o amor vai tirar o egoísmo, o amor vai trazer união, vai trazer paz. Por isso, queridos, como esposo, como esposa e como filhos, vamos buscar a cada dia a fonte do amor. Vamos fazer o nosso melhor, um pelo outro. Assim estaremos cooperando para o bem da nossa família, para o bem da sociedade e para o bem da nação. Pode ter certeza. Verso 28 de Efésios capítulo 5. Diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Ou, quem ama o esposo, a si mesmo se ama. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Olha só. Você não quer o mal para o teu corpo, não é verdade? Você zela pelo teu corpo. E Paulo está dizendo que nós devemos zelar pelo nosso cônjuge, pelo nosso companheiro ou pela nossa companheira. Amados, Deus tem abençoado os lares daqueles que o buscam. O pecado trouxe muitos sofrimentos, mas você não precisa ficar convivendo com o pecado.
Coloque seus olhos no Senhor Jesus Cristo e na palavra e você será um vencedor. Você vai vencer as dificuldades no seu lar. Ame a sua esposa ou ame seu esposo, porque essa é a vontade de Deus. Perdoa ele, perdoa ela. Tenha paciência. Use aquelas palavras mágicas que alguns costumam dizer, né? Me desculpe, me dê licença, muito obrigado, por favor. Queridos, devemos estar servindo um ao outro. E assim Deus vai abençoar muito você e a tua família. E todas as coisas irão bem se o teu lar for bem. Os nossos olhos devem estar voltados para Deus. Quando nós tiramos nossos olhos de Deus e colocamos em falsos deuses, nós nos arruinamos. Deus é o principal. Quando as pessoas deixam de focar Deus e começam a olhar para os falsos deuses, ela está se arruinando. Assim também, quando os cônjuges tiram seus olhos dos seus companheiros e começam a olhar para fora, estão se arruinando, queridos. Tá? Então, nossos olhos têm que estar no meu cônjuge, tá? Na tua esposa, no teu esposo. Devemos estar focados se Deus preparou ele ou ela para você, porque ele é o principal para você. Esqueça o mundo e as suas ilusões tolas. A palavra de Deus é tudo para você. Deus preenche todas as necessidades do nosso lar. Não precisamos buscar distrações lá fora. Isso é ilusão, ilusões do perverso inimigo para arruinar você e a sua família. Existe aquele ditado que as pessoas dizem, né? Que a grama do vizinho é melhor. Isso é uma ilusão satânica. E muitas vezes te vê nas grandes invernadas, o boi coloca o pescoço entre os arames enfarpados e começa a comer a grama do vizinho. Essa atitude é de animais que fazem isso, porque eles não têm raciocínio, tá certo? Então somente um louco, somente uma louca que vai ficar olhando para fora e deixando, né, o pasto verde dentro do seu pasto, né, dentro do seu quintal. Então, queridos, estou falando para mim também. Tudo que eu estou apresentando a vocês é para mim. Esses conselhos eu devo colocar em prática, a minha esposa deve colocar em prática, como vocês devem. Não sou perfeito, não somos santos, mas estamos procurando cada dia ser o melhor esposo, cada dia uma melhor esposa, e assim, olhando para Jesus e olhando somente para o nosso cônjuge, tá certo? Esta deve ser a tua meta. Não dê ouvido para o perverso inimigo. Não permita que nenhuma distração de fora venha te atrair, porque a Bíblia fala em outro lugar, quando nós andamos atrás dessas coisas fora, é como o boi indo para o matadouro, tá? Só ruína, morte e destruição, como tem acontecido em milhares e milhares de lares. Amados, a Bíblia diz que Deus odeia o repúdio. Deus odeia a infidelidade. Em Malaquias capítulo 2, verso 16, se você quiser acompanhar, quiser ler, Malaquias capítulo 2, verso 16. Está escrito assim: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, não sejais infiéis. Olha aí, Deus odeia o divórcio, o repúdio, tá? Deus odeia a separação. Os lares, quantos lares são separados? Quantos filhos sofrem com a separação dos pais? Amados, é terrível. Os resultados de separações são desastrosos. Quem sofre é os inocentes. Por isso que Deus odeia a separação, Deus odeia o repúdio, o divórcio. Que Deus ajude você e a mim a firmar nossos pés, nossos olhos na palavra de Deus, na pessoa que nós escolhemos para ser o nosso companheiro, a nossa companheira pela vida inteira, com a bênção de Deus. Jesus permitiu o divórcio somente numa condição. Está lá em Mateus 19, verso 9, ele permite o divórcio somente quando há infidelidade conjugal. Jesus permitiu o divórcio somente se houver infidelidade conjugal. Você quer confirmar?
Vamos ler então na palavra Mateus, capítulo 19, verso 9. Disse Jesus: Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada, também comete adultério. Então, meus amados, o divórcio Deus permitiu somente se houver infidelidade em algum do cônjuge. Então, somente nesse sentido. Outros motivos é pecado. Devemos ter paciência, suportar um ao outro, né? Pedir a Deus que nos ajude a reconstruir nosso lar. Então, o divórcio somente se houver infidelidade. Se a pessoa quiser separar, tudo bem. Mas se ela quiser perdoar e recomeçar a nova vida, melhor ainda. Tá joia? Então, meus amados, Deus te ajude e me ajude para ter cada dia um lar feliz. Queridos, eu me casei em 19 de julho de 1990. Vai fazer 33 anos, agora em julho, que eu sou casado. A minha esposa, com certeza, teve muita paciência para comigo. Com certeza, ela me perdoou bastante, porque todos nós falhamos, tá? Em palavras, muitas vezes em gestos, tá? E nós estamos lutando. E o nosso alvo é continuar firmes, unidos, até a vinda de Jesus, tá? Todos os lares têm dificuldades. E nós tivemos dificuldades também. Graças a Deus não houve nenhuma infidelidade nesse aspecto que a Bíblia fala de relação sexual ilícita. Graças a Deus nunca houve. E se Deus quiser, nunca haverá. Mas dificuldades todos têm. E devemos estar sempre perdoando um ao outro, né, tendo paciência um com o outro. Então, 33 anos de casamento. E nós vamos continuar com a graça de Deus. Ela foi a pessoa que Deus preparou. Tá? E devemos entender que Deus preparou e é para nós ficarmos a vida inteira juntos com a graça de Deus. Eu queria mostrar para vocês, queridos, esse lenço, esse simples lenço. A minha esposa tinha o costume de preparar lenços para mim, tá? Isso já várias décadas atrás. E entre todos os lenços que ela preparava, a gente usava, ela fazia com carinho, esse de forma tão simples, está até meio velho, já tem entre 25 a 28 anos que ela fez. E ela escreveu essa palavra aqui, ó, escrita à mão. Arte, ela praticou a arte, escrita à mão, bordou aqui dizendo amor. Esse é o lenço que a gente conserva ele, eu vou conservar ele até o último dia, tá? Esse é o segredo aqui do nosso amor, o segredo é Deus, mas aqui tem um selo, né? Um selo que realmente ela me ama e que eu a amo e nós vamos continuar amando um ao outro. 25 a 28 anos que a gente tem esse lenço e vamos continuar, tá? Então, meus amados, que Deus dê bastante amor no teu lar e no meu lar também. Que nós possamos cada dia ser felizes no Senhor e superar as dificuldades. Se você acha que está difícil ficar com a tua esposa ou ficar com o teu esposo, longe vai ser mais difícil ainda. Um dia encontrei uma pessoa, era até amigo, ele falou para mim: Roberto, é duro ficar com a minha esposa, nós temos muitas dificuldades, mas ficar sem ela é pior ainda, rapaz. Eu falei: é isso mesmo. Se você acha difícil ficar com a tua esposa, ficar longe dela ou do teu esposo vai ser muito mais pior ainda, com certeza. Então lute com Deus, vamos reconstruir, vamos recomeçar. Deus te deu um novo começo, um novo recomeço na tua família, no teu lar. Se o teu lar é feliz, continua assim, amém. Se você está tendo dificuldades, vamos buscar força de Deus, porque Ele trabalha por cada família, por cada lar, pelos filhos também. Que Deus te abençoe na graça do Senhor Jesus e quero orar nesse momento para que você e eu tenhamos um amor inesquecível. E vamos fazer o melhor para o nosso cônjuge enquanto ele está vivo, enquanto está perto de nós. Muitas pessoas só reconhecem que o seu cônjuge tem valor quando não existe mais, quando está longe. Aí é tarde demais. Então, enquanto está perto, valorize, ame, perdoa, tenha paciência. Não espere ele ficar ausente para você reconhecer, para você chorar, porque aí é tarde demais. Oramos? Pai querido, obrigado por tua bondade, pelo teu amor, pela família que nós temos.
Nesse momento, Pai, eu rogo por cada família, por cada casal, tem as suas dificuldades, tem as suas lutas, dê força, poder a cada um deles. Ajuda eles a serem vencedores, ajuda cada um a vencer as lutas. Conceda, Pai, amor, paciência, humildade, perdão em cada família, em cada lar. Abençoa todas as famílias que estão participando dessa meditação. Salve, ó Pai, os lares que estão te buscando. Salve, ó Pai, as famílias que estão invocando o teu santo nome. Ajuda-nos a vencer todas as ilusões deste mundo. Que o inimigo não tenha vitória em nenhum dos lares dos nossos amigos, em meu lar também. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, até o nosso próximo encontro na graça de Jesus. Muito obrigado. Deus vos abençoe e abençoe a sua família. Amém.